Olá, eu sou o professor João Quadros, João Roberto Toledo Quadros, do Cefet-RJ, faço parte do programa de pós-graduação em Ciência e Computação, sou professor lá, também sou professor de Engenharia Eletrônica e também dou aula no curso técnico de Informática. Estou aqui para apresentar esse trabalho, Utilizing Educational Robotics for Learning About Sustainability Issues, que é justamente o uso da robótica educacional para aprendizado de aspectos de sustentabilidade. Esse trabalho ele envolve, ele envolveu, né, várias vários níveis de ensino do Cefet. O Lucas Tejedor é um aluno do curso técnico de informática. Rafael Oliveira é um aluno do curso do bacharelado de ciência e computação. André Carlos Teixeira é um aluno da pós-graduação, né, de mestrado de pós-graduação, mestrado em ciência da computação. E temos também a ajuda do professor Almir, né, que é do bacharelado de ciência da computação do curso técnico também. E além disso, tivemos o apoio da senhora Gisele Medeiros Messiara, que é a nossa interface com a Universidade Tecnológica da Dinamarca e também com a Universidade de Copenhague, na Dinamarca. Então, já fizemos até alguns trabalhos juntos aqui no Brasil, o CELEA 21. Estamos aqui para apresentar esse trabalho. O trabalho, o sumário do trabalho é esse aí. Vamos falar de introdução com objetivos, sistemática geral aplicada, aspectos do primeiro e segundo projeto e, finalmente, conclusão, as conclusões do nosso trabalho. Em termos de introdução a objetivos, né, o trabalho, na verdade, é um trabalho continuado. Né, tem um projeto muito maior chamado Projeto Grupo Robótica do Maracanã, que tem várias vertentes aí nas escolas públicas e privadas aqui próximas à nossa instituição. E o objetivo é, nessa ideia de aplicação de robótica educacional, é uma melhor integração entre educação e tecnologia da informação e, no caso desse projeto, sustentabilidade. Então, nós trabalhamos com a utilização dos aspectos, né, de robótica para aproximar, né, essa ideia de TI do grupo alvo, né, reduzir essa distância tecnológica. E é óbvio que, como estamos lidando com alunos do grupo fundamental, tem que ter características lúdicas e pedagógicas adequadas. E, no caso, né, usamos isso para que os alunos pudessem perceber melhor as características de sustentabilidade. Usamos aí os aspectos de gestaltismo, teoria Gestalt, que se baseia justamente nessa ideia da psicologia da forma, e a principal vertente é a captação das percepções do grupo, né, sobre um determinado tema, e a partir disso aí, é, dessas percepções, você construir, dar alguma forma para essas percepções. É o que a gente aplica na gestalt, da gestalt terapia ou do gestaltismo. Então, baseado nisso, a gente aplicando aí a robótica educacional do, com sócio-construtivismo de Vygotsky, justamente pegando essa ideia do gestaltismo, quer dizer, que é a captação da percepção dos estudantes. Então, nós fomos nessa escola, né, apresentamos robótica educacional, em paralelo estava ocorrendo iniciativa de outros professores, workshops de sustentabilidade, e aí a gente percebeu que poderíamos pegar a robótica educacional para tratar de sustentabilidade, devido ao fato de que os alunos envolvidos, né, ficaram muito interessados nisso. Então, o que a gente fez foi captar essas percepções e cosmovisões para que eles pudessem desenvolver algum recurso útil para usar no mundo da sustentabilidade, que fizesse parte da cosmovisão deles. Então, nesse caso desse trabalho, são duas turmas de escolas públicas que tiveram workshops de sustentabilidade, e a partir disso aí fomos então trabalhando com essa metodologia, com essa abordagem do Gestalt terapia, né, do gestaltismo, no caso, da psicologia da forma, que é justamente perceber as cosmovisões, perceber as necessidades, perceber onde eles tentariam utilizar essa ideia de sustentabilidade. E a partir disso aí foi produzido
dois recursos, né? Saiu a ideia de dois recursos nos quais eles trabalharam junto com a gente. Um robô móvel, que é um joguinho, né? Um robô que pode se movimentar com um aplicativo e ele pode se posicionar no alimento e através desse trequinho, desse aplicativo, o usuário clica e vai obter, através da cor do alimento, o footprint do mesmo, né? Da banana, maçã, etc, etc. E também uma caixa com eletrônicos, né? Que pode captar se o alimento está ou não disponível para ser usado ou descartado dentro de uma ideia de consciência. O primeiro projeto, que é esse do robô, foi o que o pessoal mais se envolveu, né? Porque ele foi totalmente concebido pelos próprios alunos, nessa ideia de um jogo com robô, usando um carrinho com Arduino Uno, um padrão normal, 3 rodas, um sensor de cores, uma interface Bluetooth para poder comunicação do Arduino com o aplicativo. E aí coloca-se um alimento, né? E direciona o carrinho até o objeto. A partir dali, a pessoa clica, ativa o sensor de cores, o sensor de cores devolve então a cor do objeto, através da cor do objeto, né, o footprint do alimento. Aí vai indicar o que o alimento é, quanto gasta de água, quanto emite de gás carbônico, justamente para eles poderem ter noção do que aquele alimento custa, né, para a natureza para ser produzido, né? Então, esse envolvimento aí dos alunos na atividade robótica educacional foi em cima da montagem, né, parte da programação do sensor de cores, que a gente se utilizou de Deep Learning. Obviamente os alunos de fundamental não conhecem isso, mas a gente induziu, né, isso para que eles pudessem entender um pouquinho, né, de que a gente estava fazendo. A programação do Bluetooth, que era fácil, né, e justamente para fazer a movimentação do carrinho. Então, a partir do aplicativo, né, comunica-se com o Bluetooth e posiciona e obtém a cor do objeto e, consequentemente, identifica que tipo de alimento é. Aí, no caso, né, a gente está vendo aqui o ambiente de programação feito, né, que é justamente foi feito no MT App Inventor, justamente para poder captar mostrar as informações sobre o alimento identificado. Consumo de água, quanto emite de CO2, etc, etc. Né? Esse é o produto, né, feito, o aplicativo no celular. São duas telas, a primeira é de posicionamento, depois que ele posiciona, ele clica em cima e obtém a cor do alimento e devolve aqui a informação. No caso, a banana aqui, rica em potássio, etc, etc. Né? Aí os resultados do teste, aí vocês podem observar, pelo resultado dos testes, né, que a identificação, né, pela plataforma, pelo aplicativo, né, pela plataforma como um todo, o robô e o aplicativo, foi bastante precisa, levando-se em conta que foi um trabalho feito pelos alunos, que eles mesmos que montaram, a gente auxiliou na programação. Deep Learning não é a praia deles, né? Claro que não. Então foi bastante preciso, né? Que, por exemplo, a cenoura teve uma confusão com a laranja, que seria uma coisa fácil, né? De confundir, né? Dependendo da posição da luz e tal. O brócolis foi a única, digamos assim, alimento não identificado, né? Acho que meio proposital isso, né? Já que brócolis não é o alimento preferido da criançada. Mas os outros todos foram identificados, né? A margem de erro é muito pequena, né? Pelos testes que a gente fez, é óbvio que a gente trabalhou com alimentos pré-concebidos, banana, morango e tal, maçã, que era mais fácil, né? Você vê a diferença do vermelho do morango para maçã. Se tivesse mais alimentos, seria um pouco mais complicado. O segundo projeto, por sua vez, é para saber se o alimento está pronto para consumo reaproveitado. Ele foi, na verdade, uma versão de um outro dispositivo, esse sim profissional, que usa Deep Learning, foi feito aí pelos alunos de mestrado, que é justamente uma caixa no qual a gente bota um alimento e ele vai identificar se o alimento está pronto para consumo, quanto dia ele demora e para ser consumido, ou se ele vai ser reaproveitado, como ele pode ser aproveitado. Isso é como é que é, o dispositivo que fizemos a patente. A partir disso aí a gente
conversou sobre isso, os alunos então fizeram, imaginaram uma versão mais simples, uma caixa menor, em que você, na verdade, só identificaria três coisas, né? Se o verde, amarelo, vermelho, saber, após algumas horas do alimento ali dentro da caixa, né? Se ele ainda pode ser usado como alimento para consumo, né? Ou se está perto de vencer, ou amarelo, ou se é melhor reaproveitar. Deram o nome para esse dispositivo de Contente, inclusive. Ele é uma versão bem menor do produto que está sendo, cujo depósito de patente foi feito. Então, umas atividades robótica educacional nesse caso foi eles verem junto com a gente essa programação dos sensores e a montagem. Obviamente, essa programação dos sensores, né, ela exige também um conhecimento de deep learning um pouco mais elaborado. Mas no caso aqui do projeto, né, essa interface com os pesquisadores e estudantes fez uma versão bem menor. A gente fez até o uso de um potenciômetro que não existe na versão patenteada, porque justamente para acelerar essa identificação, né? É claro que a gente tem aí uma margem de erro maior do que o objeto que nós fizemos o depósito de patente, mas foi só na verdade, um pós-protótipo, né? Baseado na ideia dos próprios estudantes. A sistemática do projeto foi bem simples, né? 4 dias. Então pegamos um tomate, deixamos um dia fora da geladeira, no primeiro dia. O pé de repolho ficou 2 dias fora da geladeira. A banana ficou 3 dias fora da geladeira. E a cenoura e o filé de frango nós tiramos no mesmo dia para fazer o teste no quarto dia. E o aspecto de sustentabilidade envolveu dados de nutricionistas sobre os alimentos, quanto dia fora da geladeira pode ficar, como reaproveitar, quais os indicativos que servem para dizer que o alimento está bom ou não para ser consumido e assim por diante. Nós fizemos a ideia da representação gráfica, porque foi através da artista plástica Bia Quadros, que também fez parte aí do projeto, nessa parte de captação das percepções dos alunos. Então ela gerou esse cartazinho que representa a parte lúdica do projeto, né? Você vê que tem aqui um texto: "Oh, sou contente, eu estou aqui para dizer se o alimento, se a comidinha está boa para consumo ou não". Então, uma linguagem deles, né, para eles, e um desenho que se baseou justamente no que eles imaginariam que seria essa caixa, né? Então, é interessante isso. Isso é um produto bastante interessante dessa análise aí dessa parte do projeto, né? Desse segundo projeto aí que os alunos imaginaram. É importante ressaltar que tanto o primeiro como o segundo projeto surgiu da percepção e da cosmovisão dos alunos. Por exemplo, esse aí, os alunos acharam interessante a caixa, que foi feito depósito de patente, queriam uma versão para eles mais simples, para eles poderem usar na casa deles, para a mãe deles poder saber se o alimento está bom ou não, e coisas desse gênero. Então, isso saiu da percepção deles. Os resultados de teste estão aí. O alimento que a gente viu que estava ruim para consumo foi o tomate, o repolho e o filé de frango estavam aptos para consumo, e a banana e a cenoura estavam no limite. Aqui é o tempo de detecção. Claro que no mundo real esse tempo de detecção é maior, nós apenas aceleramos com potenciômetro com uma caixa bem menor. As conclusões que a gente pode tirar dessas experiências foi, primeiro, que o trabalho com esses estudantes do fundamental, né, a partir do conhecimento dado por sustentabilidade, incentivou eles a pegar a robótica educacional e produzir recursos associados a esse aprendizado e na fixação desses conhecimentos, né? Os testes, né, dos produtos, né, mostraram que eles podem ser úteis para atender a necessidade que eles mesmos mostraram, tanto para saber sobre os alimentos, como também para análise dos alimentos em si. Houve um grande trabalho de interdisciplinaridade, né, robótica, programação, nutrição, biologia, sustentabilidade, né, e a própria concepção artística também. Então, mostra como esse tipo de abordagem, né, para a robótica educacional é bastante rende muitos frutos, né? Bastante frutificador. Obviamente, esse trabalho é um trabalho continuado, não é o primeiro, nem vai ser o último nessa nossa abordagem, e pretende-se usar essa abordagem de robótica educacional com gestaltismo para desenvolver outros recursos associados a questões ecológicas. Obviamente, os professores das escolas envolvidas, né, nos mostraram o impacto dessa aprendizagem robótica e o uso prático para o assunto em questão, que era a sustentabilidade. Foi bastante positivo. Aqui nós mostramos algumas referências bibliográficas do nosso trabalho, né, que
são outros trabalhos que já geraram, né? Esse aqui é justamente o trabalho sobre a nossa abordagem, né? Outros trabalhos aqui que são importantes, a parte de STEAM, né? É, o uso da educação robótica no princípio do gestaltismo, super importante também. Ele não é um trabalho só nosso, outros pesquisadores têm trabalhado nisso. E muito obrigado aí pela atenção, agradecemos aí. Muito obrigado, né, por atender aí e nos ouvir nesse assunto.